Bom, queria então agradecer a Larissa, né, pelo convite. Larissa, como é que ela é funcionária, hein? Quem é chefe da Larissa, hein? Como é que ela é funcionária, hein? Que pergunta difícil, né? A Larissa foi minha aluna e foi uma boa aluna, né? Uma boa aluna. Espero que esteja fazendo um bom trabalho, acredito que sim. Então, agradecer o convite, né? Muito legal, assim. Eu que agradeço. A gente está aqui, né? Eu sempre digo assim, eu sempre agradeço por ter essas oportunidades, assim, né? A gente sempre tem essa oportunidade de conhecer mais gente, aprender com vocês também, né? Porque a gente sempre aprende muito, assim, com cada um de vocês. Então, obrigado. Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês, né? Então, me chamo Adriano, eu sou psicólogo, tenho pós-graduação em docência, né? Então isso me permite dar aula, porque só a psicologia não me permite dar aula, né? Então, tenho pós-graduação em docência. Também tenho uma formação em coaching e também em hipnoterapia, que a gente estava conversando. Como é que é o nome? Leia. A gente estava conversando com a Leia aqui, que ela já, né, passou por essa experiência, a filha dela. Né? Então, eu também tenho formação em hipnoterapia clínica, que é uma ferramenta muito bacana, assim, né, para trabalhar traumas, medos, fobias, inclusive vícios também. A gente trabalha vícios dentro da hipnoterapia. Porque o dependente químico, o vício, né, até pelo cigarro, para emagrecer, a gente tem algumas questões emocionais, ou muitas questões emocionais que têm que ser tratadas. Então, a hipnose, ela contribui nisso, assim, uma ferramenta muito poderosa para isso. Eu adoro dar palestra, adoro fazer isso aqui, né? Agora, no próximo janeiro, fazem 3 anos que eu sou formado em psicologia. Com licença. Oi. Pode entrar, agora. Fazem 13 anos que eu sou formado em psicologia, mas eu trabalhei 20 anos na área de segurança do trabalho. Eu fui técnico de segurança do trabalho há 20 anos. Né? Então, eu gosto assim, desse contato, treinamento. Trabalhei muito tempo aqui na Liquigás também, atendendo os navios, né, da Petrobras. Então, eu gosto bastante assim, dessa parte de treinamento, de conhecer pessoas novas. Né? Não gosto de estar falando sozinho aqui, então a gente, né, tem que participar também, acho importante isso, né? Porque é uma troca, eu sempre digo que, né, eu estou aqui na frente só porque, né, talvez eu traga um assunto aqui para a gente discutir, mas essa troca é que ela é importante, né, essa troca de informações, troca de conhecimento, que ela é importante. Gosto também de dar aula, dou aula, sou professor no Colégio Dom Bosco, em Porto Alegre, nos cursos de meio ambiente e processos gráficos e logística. Né, parece que está entrando mais um curso agora que é de enfermagem. Né? Então, eu sou professor, dou essas disciplinas mais de gestão de pessoas, né, ligadas à parte humana. Também atendo, tenho uma sala, né, aqui em Canoas, bem pertinho de vocês, aqui no bairro Rio Branco. Não sei se vocês conhecem, se alguém é de Canoas. No bairro Rio Branco aqui, né, eu tenho uma sala de atendimento ali onde eu atendo pacientes, enfim. Gosto bastante de falar sobre a vida, adoro falar sobre a vida, gosto de conversar sobre a vida, de falar, enfim, né? Filosofar sobre a vida é a coisa mais boa, eu adoro isso. Gosto de falar sobre filhos, eu tenho duas filhas, uma tem 21 anos, vai fazer 22 agora, e a outra tem 9 anos. Né? Então adoro falar sobre 2 meninas, adoro falar sobre as filhas, sobre filhos, enfim, gosto bastante. Tem bastante gente entrando aí pelo jeito que eu tô ouvindo aqui. Legal, bom. Gosto de falar de futebol, por incrível que pareça, né? Gosto de falar de futebol. Quem gosta de futebol? Eu já não gosto, eu gostava, não gosto mais. Desde o domingo não gosta mais? Eu vou dizer pra ti que ao contrário do... Como é que é o nome? Cláudio Amiro. Cláudio Amiro, ao contrário do senhor, desde domingo eu fiquei mais motivado ainda com o futebol. Agora que eu vi que ninguém é perfeito. Não, sabe que eu tava falando pra Larissa que eu tô assim, super feliz, que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse dar uma palestra no Grêmio. Eu vou dar uma palestra no Grêmio, segunda-feira agora, dia 29, vou falar sobre o estresse. Aí o Soares já deu pra ele ir embora. Não, daí a menina... A menina que me contratou ali do Grêmio, ela foi antes do Grenal, assim, né, que ela me contratou, enfim. E aí eu falei pra ela assim, tá, mas eu posso dizer que o que tá me... Eu vou falar sobre o estresse, né? Posso dizer o que tá me estressando hoje mesmo? É o time do Grêmio.
Mas enfim, mas sou super feliz e gosto, adoro falar sobre futebol. Né? E também gosto de falar de religião. Né? Tem gente que fala assim, não se fala em futebol, política e religião. Eu gosto de conversar sobre futebol, gosto de falar sobre até política, também gosto. Mas também gosto de falar sobre religião, porque eu acredito assim que a espiritualidade ela é bem importante na vida da gente. Mas também respeito quem não acredita em nada. E também gosto de conversar sobre isso, debater qual é o ponto de vista, por que as pessoas não acreditam. Também gosto de ouvir e conversar, eu acho bacana, assim, a gente sempre aprende. E eu conheço, assim, eu leio bastante sobre diversas religiões, né? E gosto bastante. Eu sou católico, mas eu gosto bastante, sim, de conversar sobre religião e compreender, tentar entender o ponto de vista de cada um, a crença. Porque se parar para pensar o que é a fé, né? A fé ela é muito interessante. Porque nós temos essa parte, né, a gente chama de lobo frontal, que é a nossa consciência, que é o nosso fator crítico. Por exemplo, vocês estão usando muito agora a consciência de vocês. Porque vocês não me conhecem, eu estou aqui falando e vocês estão assim, será que esse cara está dizendo a verdade? Será que esse cara... Antes de vocês virem aqui, vocês... será que isso é legal? Vou lá dormir, vou tomar um cafezinho. Né? Então esse é o lado consciente, a nossa consciência. A nossa consciência é só 5% da gente. O resto é subconsciente ou inconsciente. Né? E lá no subconsciente que estão os mitos, que estão os nossos medos, que estão as nossas fobias, que estão as nossas dependências, né? Dependência emocional, dependência química, dependência por redes sociais, está tudo lá no subconsciente. Não está no consciente, o consciente é só 5%. O consciente é o aqui e o agora, o consciente é que diz, vou apertar ali para sair o café, vou abrir a porta, vou mexer a maçaneta para abrir a porta, vou abrir a torneira. Isso é o meu consciente, né? O meu senso crítico. E a fé, olha como funciona a fé. Se eu acredito em Deus, eu jogo de lado o meu consciente, né? Porque não tem consciente naquele momento. Eu não fico lá, quando o padre está fazendo a missa, eu não fico pensando assim, será que é verdade? Será que realmente Jesus morreu e foi ao céu? Eu não fico, né? Por quê? Porque eu deixo de lado o meu consciente. E aí eu acredito, é a fé. Né? Então eu acho muito bacana isso, acho muito interessante e importante para a nossa vida. Então eu falei um pouquinho sobre mim. Agora vamos, eu gostaria de, antes de a gente começar no assunto mesmo, a gente fazer um contratinho aqui. Sabe o que é contrato? Tem alguém aqui que trabalha com contrato ou não? Então tu sabe, como é que é teu nome? Luciane, tu sabe muito bem então o que é contrato, né? Então eu gostaria de fazer um contrato com vocês, né? Então aqui, né, nesse momento que a gente vai estar junto aqui, rápido momento, a gente vai falar um pouquinho sobre dependência química, sobre prevenção à dependência química. Eu gostaria de, então, colocar algumas coisas que a gente pode. Então vocês podem, nesse contrato, vocês podem perguntar, vocês podem sorrir, vocês podem se espreguiçar, vocês podem até se emocionar, se vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Isso é o que vocês podem. E o que não pode fazer? Não pode dormir. Não pode dormir. Não pode me xingar. Por mais que xinguem no pensamento de vocês, mas não podem me xingar. Não pode ter conversa paralela, porque senão atrapalha. E não pode ficar no celular. Podemos assinar esse contrato, Luciano? Sim. Todos concordam em assinar esse contrato? Tá bom, então. Olha só, então a ideia é a gente falar um pouquinho hoje, né, sobre prevenção ao uso de drogas. Né? As empresas estão adotando políticas, né, de prevenção ao uso de drogas, porque realmente a dependência química ou as drogas, elas causam prejuízos não só para a pessoa, mas também para o indivíduo, para a família, para a sociedade e para as empresas. Né? Então, também tem esse prejuízo. Assim. Então, é importante, né, as empresas trabalharem a prevenção de uso de drogas, porque às vezes o indivíduo ele faz uso da droga sem saber, né, o quão mal está fazendo isso na vida da pessoa. Eu trabalho não sei se vocês já ouviram falar em comunidade terapêutica. Eu até numa comunidade terapêutica há 10 anos. Né? E lá as pessoas vão para fazer um tratamento, né, para se livrarem da dependência química. E esse tratamento ele é de 9 meses. Então tem 9 meses de tratamento, ciclo interno, 9 meses de tratamento. Na comunidade onde eu trabalho,
é uma comunidade voluntária. O indivíduo ele vai lá porque ele quer. Está lá em portas abertas, né? Se ele quiser ir embora, ele vai embora. Mas assim, a gente percebe assim, que quando o indivíduo chega, né, ele está com a vida quase toda desestruturada, a família desestruturada, e ele quer buscar uma vida nova, quer fazer uma nova mudança, uma virada de chave na sua vida, porque é possível também, né? É possível, porque às vezes a gente entra nesses baratos aí, né, e não sabe o mal que faz para a saúde e para a família, para a vida, no modo geral. E tem bastante gente que faz essa procura voluntária? Muita gente. Muita gente. Uhum. Claro que, às vezes, né, empurrado pela família, né? Tipo assim, é muito comum, se tu não ir lá fazer o tratamento, eu vou me separar de ti, né? Tu nunca mais vai ver teus filhos. É voluntário, para nós ele vai lá porque ele quer, mas ele tem uma motivação para isso, né? Muito comum isso acontecer. Ou senão o cara perdeu tudo, né? Eles chamam lá de fundo de poço, o cara perdeu tudo, perdeu emprego, perdeu carro, perdeu casa, família, perdeu tudo, e aí vai lá fazer. Daí a gente começa a conversar assim, mas por que deixa perder tudo, né? Porque ele acha que, não, só mais um, pode, eu vou. Vai empurrando, e a vida vai desmoronando. Né? Então ele tem que fazer essa reconstrução. Isso, claro que é muito mais difícil, assim, né? Dolorido também, né? Então tem todo um processo, assim, para você ter uma ideia, a desintoxicação, ela demora mais ou menos, né, 3 meses para o indivíduo voltar a ter a consciência, né, organizada, digamos assim. Então é um tempo demorado, né? O exame toxicológico, você ouviu falar no exame toxicológico? O exame toxicológico ele detecta 180 dias. Se o cara usou droga 180 dias atrás, ele detecta ali no exame. Ou seja, 180 dias atrás são 6 meses. Se fizer o exame ainda tem substância no organismo. Olha como é forte, né, o produto químico. Então ele precisa, né, se tirar isso, se limpar para ele poder voltar a reorganizar a sua mente, a sua consciência, enfim. Então não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Então a gente vai falar um pouquinho assim, né? A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, assim, né? E também se queria escutar vocês um pouco, depois a gente pode, né? Vocês podem falar e ficar bem à vontade de falar. Bom, para você ter uma ideia, a dependência do álcool e outras drogas, ela tem afastado, né? Ou levado os trabalhadores ao afastamento em decorrência da dependência química. Tem muito trabalhador, né, que estão afastados hoje do INSS por decorrência da dependência química. Para vocês terem uma ideia, em 2022, 47 mil trabalhadores no Brasil foram afastados em decorrência da dependência química. Ou seja, ele não tem mais condições de trabalhar, né, de fazer a sua função, e ele tem que ser afastado. E até março de 2023, desse ano, nós já tivemos mais de 17 mil pessoas afastadas no Brasil em decorrência da dependência química. É muita gente, né? Muita gente. Eu vi essa semana, acho que foi segunda-feira, que deu uma reportagem no Jornal Nacional, não sei se alguém viu, que eles estão testando uma vacina contra a dependência química. Né? Então está em fase de teste ainda, mas ainda a dependência química ela é uma doença que não tem cura. É uma doença, assim como um câncer, como um HIV, é uma doença, sim, é uma doença, as pessoas não reconhecem como doença a dependência química, mas a dependência química ela é uma doença, ela tem um CID, um Código Internacional de Doenças. E ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma doença. Então precisa ser tratada. Né? Então, o indivíduo precisa do tratamento, assim como o câncer, como o HIV, também precisa desse tratamento para dependência química. Quais os prejuízos que a dependência química traz, né, no trabalho? A ausência durante o trabalho, então os empregados geralmente costumam se atrasar, né, frequentemente após o almoço, porque, né, o dependente químico ele é muito interessante. O que é a dependência? Se eu parar para pensar o que é dependência, não só química, dependência. Né, de um modo geral, dependência emocional, já ouviram falar? A pessoa fica dependente da outra pessoa. Isso também é uma dependência. Ou dependente, lá em São Paulo já tem comunidades terapêuticas, assim como droga, para rede social. Né, o pessoal que está dependente de rede social. Então, o que é uma dependência? Você sabe ou não? Saberiam me dizer o que é uma dependência?
depende dele para viver, ele não Isso. consegue viver sozinho sem si. Perfeito. Né? A vida da pessoa, o centro da vida da pessoa passa a ser aquilo que ele depende. Né? Por exemplo, o indivíduo é dependente de álcool. A vida dele gira em torno do álcool. Antes de ele vir trabalhar, ele já está pensando como vai usar o álcool. No meio do trabalho, ele fica pensando, quando é que eu vou ter um almoço, vou sair do almoço para me beber. Depois, na volta, ele fica pensando, quando é que vai terminar o meu trabalho para mim poder sair daqui e beber. Né? Outra droga, cocaína, né? A mesma coisa, o cara acorda de manhã já pensando como é que vai usar a cocaína, aí fica no trabalho aqui, não se concentra, fica pensando como é que eu vou usar, como é que eu vou sair. Na hora do almoço consegue dar uma fugida no banheiro, e a vida dele é assim, né? Não só no trabalho, em casa também, ele não tem mais vida social. Ele vai fazer sexo, antes de fazer sexo ele precisa usar droga. Depois do sexo ele precisa usar droga também. Olha só que coisa, né? Que louco isso, né? Porque já virou dependência. O cara está dependente daquilo ali. Né? E a dependência emocional também é a mesma coisa, né? A pessoa é dependente de outra pessoa. Então também a vida da pessoa não é mais a vida dela, é a vida do outro. Isso é muito comum nas famílias que têm dependente químico. A gente chama de codependência. Né? Porque também a família deixa de viver a sua vida para viver a vida do dependente químico. Então a pessoa não se cuida mais, não vai mais ao cabeleireiro, não vai mais jantar, não tem vida social, não viaja mais. Deus do livre, eu vou viajar, eu vou deixar aqui o meu filho dependente químico, daí ele vai morrer. Você percebe o que é a dependência? Né? Então a dependência de várias formas. Assim. Então claro que traz prejuízos, né? Absenteísmo, alguém do RH aqui ou não? Oi. Como é que é? Tu é da controladoria do RH? RH é a Lu, Fran e a Yasmin também tá lá na salinha do RH. Legal. Então o absenteísmo também, né, começa a acontecer assim, sexta-feira após o meio-dia, uma estatística muito forte assim, e segunda de manhã, né, também muita falta assim, em estatísticas. Claro que não é uma regra, mas é bem comum isso assim, para empresas que têm muitos dependentes químicos. Acidente de trabalho, né? Com certeza, porque a pessoa deixa de focar ali, a pessoa não está concentrada no trabalho. A pessoa está só pensando, ou está até alcoolizada, ou está em uso. Depois a gente vai ver a diferença, assim, né? Existem drogas depressoras que deprimem o sistema nervoso central, e o álcool é uma droga depressora, né? E a cocaína, ela inibe. Então, ao contrário, né? Então, assim, o álcool ele deprime e a cocaína levanta, né? Então, é bem comum, por exemplo, um usuário de cocaína também ser um usuário de álcool, para tentar manter esse equilíbrio, né? Então, é bem comum. Queda de produtividade, né? Com certeza, o indivíduo em uso, não dependente, ele tem queda de produtividade. Embora, né, que a cocaína é leve, né, o cara fique mais agitado, mas ele não consegue produzir com qualidade. Né? E a maconha é ao contrário também, a maconha ela deixa o cara mais lerdão, né? Relacionamento interpessoal também, né? Alternâncias de comportamento com colegas, reações aí exageradas, né? Endividamento. Isso é uma coisa que o pessoal consegue notar, né? Porque o pessoal a bordo fica 14 dias embarcado com os colegas e 7 em casa. Fica mais tempo embarcado do que em casa, né? Então essa parte de relacionamento interpessoal o pessoal consegue notar bem, assim, porque imagina, tu fica 14 dias com a mesma pessoa, tu nota alterações de humor, né? Isso dá pra notar bem. E hábitos pessoais, né? Mudanças de hábitos cotidianos, como descuido com a higiene, a aparência, apresentar-se bêbado ou cheirando álcool logo pela manhã, mudança de comportamento, né? Ou até confuso após o almoço. Então são horários assim, que são mais comuns, né, nesse processo todo. Então traz sim prejuízo, né? Não só para o indivíduo, mas para todos que estão à sua volta. Bom, descobrir a dependência química. Puxa vida, e agora, né? Descobrir a dependência química. Você acha que a dependência química, ela aparece de uma hora para outra, assim, quando vê? Hoje eu tô legal, tô tranquilo, vivo uma vida sadia, amanhã eu acordo, pum, sou dependente químico. Você acha que é assim que funciona ou não? Não. Como que você acha que funciona esse processo?
Às vezes até numa brincadeira, né? Começa uma brincadeira. Vai ser só Aos hoje. pouquinhos, Vai ser um... Olha só que interessante, né? Não só a dependência química, mas qualquer sintoma, assim, uma depressão, uma ansiedade, né? Qualquer sintoma. Imagina assim que nós somos essa garrafinha aqui quando a gente nasce, essa garrafinha de água vazia, né? E aí quando a gente, no decorrer da nossa vida, vai enchendo essa garrafinha com os nossos medos, com os nossos traumas, com a maneira que a gente enxerga o mundo, com a maneira que foi nos apresentado o mundo, e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E aí quando transborda isso, é que aparece o sintoma. A ansiedade, ela não apareceu aqui, quando eu fiquei ansioso a primeira vez. Ela vem daqui, ó. A dependência química, ela não apareceu aqui, ela vem daqui. Você percebe? Então é assim que funciona. Então não é um processo rápido, né? É um processo lento, um processo, né, de tempo. Mas sim, começa, alguém falou por curiosidade, eu acho que foi, né? Brincadeira. Por brincadeira, sim, né? Pode ser. Ou por se sentir muito comum isso alguém tem filhos adolescentes? Muito comum na adolescência para eu estar inserido no grupo. Eu tenho que estar inserido naquele grupo. Mas aquele grupo usa droga. Mas eu preciso estar inserido lá, senão eles vão me isolar, vão virar as costas para mim. E aí vai, né? Então, descobriu a dependência química, o que fazer? Puxa, e agora, né? E de que forma, então, que a dependência química ela é iniciada no processo? A porta de entrada para a dependência química é o álcool e a maconha. São as portas de entrada para se tornar um dependente químico e para usar drogas mais fortes, mais pesadas, né? Então, álcool e maconha são as drogas de entrada. 100%, olha só o que eu estou dizendo para vocês, 100% do pessoal que vai se internar na comunidade terapêutica é ou foi usuário de maconha. 100%. 100%. Olha só que interessante isso, né? Ou seja, a maconha é a porta de entrada. Depois vai para as mais pesadas, é claro. Crack. Depois eu vou mostrar para vocês uma nova droga que tá aí já está em São Paulo, já, que é a K9. Não sei se vocês já ouviram. Eu ouvi. Para você ter uma ideia, é chamada de droga do Chaves. Droga do piripaque do Chaves. Você lembra do Chaves, do programa do Chaves? É do meu tempo, vocês são jovens, né? Mas lembra que ele tomava um susto e ele ficava paralisado, lembra? Essa droga K9, ela faz isso. Ela faz isso, é incrível, assim, as imagens, parece que a gente olha assim, não, mas isso aí não pode ser verdade. E olha o que faz no cérebro da pessoa, né? Então, mas 100% sim das pessoas que procuram um tratamento, que estão internados lá na comunidade terapêutica, começaram por álcool ou por maconha. E 100% são usuários de maconha ou foram usuários de maconha. Então, a maconha não faz mal, a maconha tem que liberar a maconha. Não é a sua opinião. Mas é uma droga altamente prejudicial à saúde. Mas medicinal. A medicina, a droga medicinal, a maconha medicinal não tem nada a ver com a maconha de uso. Para começar, não é a maconha que é medicinal. É o THC, um pedacinho da fórmula da maconha que é usada medicalmente. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nós estamos falando aqui da droga maconha, do cigarro de maconha. E por que o álcool ele acaba sendo porta de entrada? Porque é cultural, né? No nosso país é cultural o uso de álcool. Batizado, o que a gente faz? Bebe, né? Almoço, vamos beber. Casamento, se brinda com o quê? Champanhe. Formatura, né? Que é um momento ali de sucesso, de conquista. Tudo no dedo, né? E aí tem, né? Criaram isso, né? Os happy hours, né? Vamos fazer um happy hour hoje, né? Sexta-feira, vamos fazer um happy hour. E aí o que acontece? O que é o happy hour? Bebida. Então a bebida ela é cultural e ela é uma droga lícita no nosso país, né? Ou seja, pode vender em qualquer lugar. Né? Então, uma droga lícita no nosso país e culturalmente. Os meninos lá na comunidade, eles falam assim, né, que a happy hour da sexta-feira, né,
Daí eles dizem que é a sexta-cheira. Né? Olha só que Sexta-cheira. sexta-cheira. Né? Então, assim, é bem forte, né, o processo. Então, né, a gente, né, culturalmente, a gente vai... E as propagandas também, né? Futebol, né? Tem que ter cerveja. Ligado à cerveja, né? Tanto é que E já uma das maiores bastante. patrocinadoras né, da Champions League é uma marca de cerveja. Né? Como é que é? E já diminuiu bastante essa propaganda, né? Sim, porque, claro, teve um, né? Tempo de criança era Eu cigarro. vou mostrar pra então, você. era a Vou propaganda mostrar. mais bonita do cigarro. Né? Tinha um cara da Marlboro, né? Isso. Aquela imagem bonita, né? Aquele cara morreu de câncer, sabia? Aqui as propagandas que tu falaste, antiga, né? Aqui o baixinho, né? Lembra o que é? Ele ficou tão enraizado que é o baixinho da Kaiser, né? Até o Papai Noel ali bebendo, o Ronaldo quando era magro. Então tinha assim, tinha muitas propagandas de cervejas. Hoje não mais, né? Porque hoje conseguiram reduzir isso, né? Através da política, né? Reduziram isso e do cigarro também, né? Cigarro é proibido fazer propaganda de cigarro. Cigarro é proibido, inclusive atrás é obrigatório ter o que causa, né? Que a bebida ainda não. Mas talvez tenha. Alguém também. fuma aqui ou não? 2, 3. E vocês já leram aquela que o cigarro causa? Azar! Vamos lá! Danada! É bem bonito as imagens que eles colocam, né? As imagens que eles colocam é bem impactante. E por que algumas pessoas, então, desenvolvem a dependência química e outras não? Por que algumas pessoas usam? Eu já usei, já experimentei, mas eu não me tornei dependente químico. Por que algumas pessoas conseguem fazer isso e outras não? E outras, às vezes, usam uma vez só e já se tornam dependentes. Por que será? Porque a dependência química é um transtorno, ou seja, uma desorganização biopsicossocial. Né? Então envolve esses aspectos aqui, todos esses aspectos. Né? Então tem um aspecto biológico que é a nossa predisposição. É o que a gente herda dos nossos pais, por exemplo. Né? Está no nosso sangue, no nosso DNA. Nós temos predisposição para muitas doenças, né? Que já foram cientificamente comprovadas. Né? Por exemplo, a esquizofrenia ela é geneticamente. Alguns cânceres são genéticos. Né? O próprio diabetes, né, é genético. Então está no nosso sangue, está no nosso DNA. Tem essa predisposição. E a dependência química também, né, traz no nosso DNA. E tem alguns estudos que dizem que a dependência química pode vir de até 4 gerações. Por exemplo, se o meu bisavô era alcoólatra, meu avô alcoólatra, meu pai alcoólatra, eu tenho predisposição para o alcoolismo. 4 gerações pode vir essa predisposição. Então é interessante também para a gente pensar, né? A gente puxar lá na nossa árvore, né? Por que eu me tornei dependente químico? E a gente vai perceber que isso pode ser genético, né? Então tem o aspecto biológico. O aspecto psicológico, que daria toda a nossa criação, o nosso desenvolvimento, a maneira como foi apresentado o mundo para nós, tudo nos influencia na nossa vida. Eu gosto de dizer que nós somos hoje, né, resultado de como foi a nossa criação. Né? Porque nós recebemos influências da nossa criação. Se nós somos o filho do meio, o filho mais velho, o filho mais novo, se somos filho único, se fomos criados pelo pai, pela mãe, pela tia, pela avó, pelo vizinho, se o nosso pai foi presente ou foi ausente, como foi o nosso primeiro dia de escola, que é onde tem esse rompimento realmente, que a gente descobre que tem outras pessoas além da nossa família. Então tudo isso acaba influenciando a maneira com que a gente enxerga o mundo hoje. Né? E essa forma também tem a ver com a dependência química. Então o aspecto psicológico também tem a ver com a dependência química. E também o aspecto social, que é o meio que a gente vive, as pessoas que nos rodeiam, a sociedade que a gente participa, né, os grupos que nós participamos. Então tudo isso, né, por tudo isso que algumas pessoas se tornam dependentes e outras não. Porque senão,
a gente poderia dizer assim, se não tivesse isso, a gente poderia dizer que todas as pessoas que moram num lugar de risco, por exemplo, num morro, todos iam ser drogados. E não é verdade isso, né? Por quê? Porque tem esses aspectos aqui. Por isso que um filho, às vezes, é dependente químico e outro não. Decorrência desses aspectos aqui. Né? E aí, claro, tem alguns estudos que colocam ainda os aspectos espirituais no centro ainda desses aspectos, que também são importantes. A espiritualidade, para a ciência, é uma estratégia de enfrentamento, né? De enfrentar o mundo. Aconteceu há uns 3 anos atrás um estudo na Santa Casa com 150 médicos cardiologistas e o estudo era pós-cirúrgico, né? Depois que as pessoas passavam por um processo cardíaco, né? De cirurgia cardíaca, eles identificaram que quem tinha espiritualidade, que acreditava em algo superior, conseguia passar melhor por um processo pós-cirúrgico do que as pessoas que não acreditavam em nada. Então, foi um estudo bem bacana. Assim. Então, a espiritualidade também, né, fazendo parte desse processo de transtorno. Bom, quais são os problemas que são relacionados ao consumo, né, de substâncias? Se o cara não usa, não tem problema, é óbvio. Se o cara usa leve, né, de vez em quando, fim de semana, quer melhorar um pouquinho, dá uma, né, no pensamento do cara, melhorar um pouquinho meu fim de semana, fica mais alegre, né? Então ele usa levemente, os problemas começam a ser leves. Quando ele começa a usar substância mais abusiva, né, ele abusa no consumo, os problemas começam a ficar fatores de risco, né? Então começa a aumentar o número de problemas. E quando ele começa a usar droga pesada todos os dias, toda hora, já não vive mais, né, os problemas começam a ficar graves. E aí que entra a dependência. E aí que começa a ficar dependente. Como que funciona o processo de dependência química? Primeiro, geralmente o indivíduo inicia pela experimentação, né? Então o indivíduo tem contato com a droga e aprova por curiosidade, né? Geralmente por curiosidade, eu vou provar, vou ver como é que é, o cara me falou que é legal, que é um barato legal, então eu vou experimentar. Depois ele passa para a recreação, que daí o indivíduo já não é mais oferecido, ele já começa a buscar a droga, mas o uso ainda não é frequente. Ele passa a se tornar hábito na vida dele, né? Então o indivíduo busca a droga e utiliza com mais frequência até que ela se torne parte do seu estilo de vida. Depois vai para o abuso, então o indivíduo segue usando a droga, não se preocupando mais com as consequências. Não está nem aí. Se vão morrer, se vai perder emprego, se ele precisa ir lá na boca para buscar, que é uma área de risco, se a polícia vai pegar, ele não está nem aí mais. Então já está no abuso. Até se tornar dependente, que aumenta a frequência do uso e persiste apesar das dificuldades funcionais. Ele começa já a ter dificuldade funcional, ele perde o controle do uso. A droga passa a ser o ponto central na vida do indivíduo. Ele já não faz mais nada sem usar droga. Tudo que ele precisa fazer é usar droga antes de qualquer coisa. A cabeça dele, desde quando ele acorda até quando ele dorme, é só pensando como que ele vai fazer para usar a droga. Então, é a dependência. E aí é interessante, né? Porque daí eu fico pensando assim, mas será que eu sou dependente químico? Eu gosto de uma cervejinha, eu tomo lá no final de semana uma cervejinha, mas eu tenho que tomar todos os fins de semana. Será que eu sou um dependente químico? Né? Isso é bem subjetivo, né? De vez em quando, eu já usei maconha, de vez em quando eu dou umas pegadas ali, né? Será que eu sou um dependente químico? É muito complexo isso, né? E muito subjetivo. Então, o que se faz assim para a gente perceber se o indivíduo realmente é dependente químico? Nós, da psicologia, da psiquiatria, nós temos um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, que a gente chama de DSM-5. É um livro grosso, não sei se vocês conhecem, eu já vi. O DSM-5 é a nossa bíblia, na psicologia e da psiquiatria. No DSM-5 tem todas as doenças, os transtornos mentais que a gente imaginar. Está tudo dentro desse livro. Ele tem critérios para ver se o indivíduo realmente é, porque nós brasileiros, nós temos uma coisa fantástica.
a gente gosta de dizer que nós somos, né? Ah, não, eu sou bipolar. De onde tu tirou que você é bipolar, né? Ah, não, eu tô em depressão. Calma, né? Será que é mesmo? Mas nós temos essa mania, né? Nossa, tô com ansiedade. Nós temos essa mania. Então, para a gente tirar da subjetividade, né, então tem o DSM, que fala, tem os critérios ali. Bom, para ti ser bipolar, tu tem que ter isso, num período tal. E a dependência química, né, como eu falei para vocês, ela é uma doença, ela tem um CID, tem um Código Internacional de Doença, e a dependência química também está dentro do DSM-5. Né? E agora, na última atualização do DSM-5, a TPM também entrou. A TPM também entrou, né? A TPM também entrou, né? Viu pra vocês verem que não é brincadeira. Não é invenção da nossa cabeça. Não é. Então, assim, como funciona? O DSM-5 para a dependência química, ele está dividido em drogas, né, em substâncias. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um transtorno por uso de cannabis. Né? Se o cara é usuário, é dependente químico de cannabis. O que é cannabis? Você sabe ou não? A maconha, né? Então, se ele é sabe que eu sou dependente químico? Bom, então o que diz o DSM? O DSM diz que um padrão problemático do uso de cannabis levando ao comprometimento ou sofrimento clínico manifestado por pelo menos 2 dos seguintes critérios, ocorrendo num período de 12 meses. Ou seja, se durante um ano o indivíduo apresentar só dois dos 12 critérios, para a psicologia e para a psiquiatria, ele é considerado dependente químico. Eu não sei se tem os 12, não, só botei 8 aqui, mas são 12 critérios. 12 critérios, tá? Só para vocês compreenderem assim, né? Frequentemente consumida em maiores quantidades por um período mais longo do que o pretendido. Eu pretendi usar só um cigarro, mas aí eu não consegui ficar só naquele cigarro de maconha, eu usei mais. É um critério, tá ali. Desejo persistente ou esforço mal sucedido no sentido de reduzir. Né? Tu tenta, não, esse fim de semana eu usava 5 cigarros, só vou usar 3. Não consegui. Então, tá. Muito tempo gasto em atividades para obter a substância. Eu vou lá, eu faço coisa, eu ligo, eu me esforço, eu vou, se tiver que ir lá, atravessar a cidade para buscar. Né? Então, esforço gasto para obter a substância. Fissura ou forte desejo de usar. Quando eu não estou usando, me dá uma fissura, eu fico até irritado, eu preciso usar, eu fico, né, eu saio de mim. Fracasso em desempenhar papéis importantes no trabalho, na escola, em decorrência do uso. Uso continuado apesar de problemas sociais e interpessoais. Já me pegaram usando, já me xingaram, a polícia me parou, a minha esposa falou que não é para fazer, mas igual eu continuo a usar. Abandono das atividades sociais, profissionais e recreativas em virtude do uso. Eu deixo de fazer as coisas que eu gosto para usar a substância. E uso recorrente, mesmo que represente perigo para a minha integridade física. Mesmo que eu tiver que ir lá na boca 2 horas da manhã para pegar a substância, eu vou. Então, aqui alguns critérios, só para vocês compreenderem, assim, então, lembrando que se a pessoa tem 2 desses, ela participa de 2 desses no período de 1 ano, para a psicologia, para a psiquiatria, é considerado dependente químico. Tá? Tem que ser tratado igual. Então, cada substância ela tem o seu critério. Os problemas relacionados ao uso de droga. Um indivíduo, então, ele fica no isolamento, tem risco de desenvolver psicopatologias, já tem estudos que comprovam que a substância ela dispara gatilhos para outras doenças. Se eu tenho predisposição, por exemplo, à esquizofrenia, de repente eu vou morrer e só vai ficar na predisposição, nunca vai aparecer. Mas se eu usar a substância, possivelmente a substância química vai disparar esse gatilho e eu vou sim ter a esquizofrenia. Então ela desenvolve outras psicopatologias. Né? Ansiedade, bipolaridade, muito comum no dependente químico. O indivíduo tem algumas perdas, né? Perde a saúde, perde a autoestima, perda financeira muito elevada. Conheci pessoas que perderam frotas de caminhão. Né? Conheci um cara que se internou com nós,
Ele tinha uma frota de 10 caminhões em São Paulo. Ele perdeu a empresa com a frota de caminhão, ele tinha um pub, ele perdeu o pub lá em São Paulo, perdeu tudo em decorrência do uso de drogas. Né? Emprego, família, muito comum também a família abandonar. Né? A esposa, então, é muito comum. Né? A mulher não aguenta, então, a esposa é muito comum abandonar. Quem não abandona é a mãe. Né? A gente vê que a mãe está sempre ali. Né? Mas a esposa não aguenta muito. Né? E amigos também, né? Porque não se relaciona mais. A vida, né? Muitas pessoas morrem, né? Pelo uso de drogas, enfim. E a violência. A família também perde, né? Acaba, né? Tendo a codependência que a gente falou aí, perde a saúde, perde a autoestima, perdas financeiras, desestruturação, violência, né? Principalmente entre mulheres e crianças. E a sociedade também perde, né? O número de pessoas no SUS, a gente viu ali, né? Quantos empregados estão no SUS aí, em decorrência do uso de droga, diminui a produtividade, violência, né, na sociedade, violência urbana, de trânsito, o sistema judiciário aumentando e o carcerário também, né, em decorrência do uso de drogas. Então, quantos problemas, né, relacionados ao uso de drogas. Aqui só para vocês entenderem como funciona a nossa mente, a nossa consciência. Aqui é uma mente organizada. Organizada, vocês percebem que está tudo organizado, né? Impulsividade, inteligência, juízo, linguagem, pensamento, está tudo organizadinho, aqui a parte afetiva, tudo organizado, a gente chama aqui uma consciência organizada. E aqui é uma consciência do indivíduo que está em uso. Né? Olha só que diferença. Né? Então a gente chama aqui tem o rebaixamento do nível de consciência e ele está com a sua mente totalmente desorganizada. Então é assim, isso que a droga é uma representação do que a droga faz na nossa mente. Então, por isso que a gente compreende, né, por que o cara age daquela forma quando está drogado. Tá aí. E ele precisa desse tempo para se reorganizar. Ele precisa desse período, né, de tratamento para se reorganizar. Aqui um pouquinho como funciona, e aqui é fantástico, assim, acho muito legal, assim, né? Como que a droga, o que a droga faz no nosso cérebro. Por exemplo, vocês sabem que a gente, né, o nosso corpo produz. Tu me controla o horário, tá? Que senão me passa. Quando virar são 3 horas da tarde, que eu tenho aula hoje à tarde ainda. O nosso corpo produz substâncias, né, que nos dão prazer, que nos dão sensação de alegria, que nos dão sensação de felicidade, né, que são as substâncias, a dopamina, a serotonina, noradopamina, que são substâncias que nos dão essa sensação. Como é que o nosso corpo produz isso? Você sabe ou não? Todos nós produzimos. Como é que o corpo produz isso? Fazendo uma atividade física, quando a gente fala, está lá na academia, está produzindo a substância, por isso que dá a sensação mesmo, o cara ali puxando de ferro, mas ele dá aquela sensação de prazer, de alívio, né, de anti-estresse. Quando ele está comendo alguma coisa que ele gosta, quem gosta de X aí? O gordinho aqui falando, né? Imagina. Então, se a gente está comendo aquele X, assim, chega a dar água na boca, a gente olha assim, nem comeu ainda, a gente saliva, né? Coisa boa. Então, o corpo está produzindo aquilo, uma pizza, um chocolate, só coisa gorda. Mas, né? Enfim, tem um amigo meu que diz, é bom ou é gostoso? Tem diferença de bom e de gostoso. Né? Mas, enfim, né? Então, a gente produz a substância. Quando a gente faz sexo, né? Quando a gente faz sexo, né? O ápice da produção de substância é quando a gente tem um orgasmo. O orgasmo é o ápice ali do prazer, por isso que dá aquela sensação maravilhosa. Né? Então, tudo criado, né? Como é que funciona? O nosso cérebro, o nosso corpo produz isso, manda lá para os nossos neurônios, eles fazem imagina uns microchoques aqui, né? Aqui é outro neurônio, aqui são 2 neurônios aqui, eles fazem microchoques, que a gente chama de sinapse, e aí libera essa substância no nosso cérebro, inunda o nosso cérebro da sensação de prazer. Né? Então aqui, uma sensação normal aqui, uma pessoa produziu, né? A substância da sinapse. Olha o que a droga faz. Aqui é a mesma imagem aquela, né? Olha aqui a quantidade produzida, né? Por orgasmo, por, né, comer alguma coisa boa ou fazer uma atividade física.
E aqui com a substância. Olha o que a cocaína faz. A cocaína ela engana o cérebro. Ela tranca a porta de entrada ou a porta de saída da sinapse. Ela tranca ali, ó. Então não permite que faça as sinapses, os choquezinhos, os microchoques. Então ela não permite que o indivíduo sinta a sensação, aquela sensação, por enquanto. Ela está ali, ela tranca. E aí, quando ela vê que inundou aqui, ela libera. E aí o indivíduo tem aquela sensação gigantesca de prazer. Vocês sabem que eu já escutei muitas vezes, né? Porque imagina 10 anos dentro da comunidade, já escutei muitas coisas. Já escutei muito mais de 20 vezes as pessoas me dizerem: Adriano, usar cocaína é 20 vezes mais forte do que um orgasmo. Nossa, que coisa poderosa isso, né? Então, assim, ó, é uma coisa interessante também, porque como é que eu vou dizer para minha filha que usar droga é ruim? Como é que eu vou dizer para minha filha que usar droga é ruim? Usar droga não é ruim. Usar droga é um prazer gigantesco. As consequências. Mas as consequências que a droga faz é um rombo na nossa vida, né? Ela deixa, por isso que o indivíduo fica, por isso que um usuário de crack fica uma semana numa sala, faz cocô, faz xixi, tudo ali, não sai usando, porque é muito forte na mente do indivíduo. Vocês percebem como é forte a dependência química? Por isso que é tão difícil de ser tratado. Por isso que o indivíduo tem que querer muito. Né? É bem complicado. É só para vocês entenderem aqui como funciona. Então a cocaína, na verdade, ela engana, né, o nosso cérebro, a nossa mente. Aqui os divisores, né? Então tem drogas que deprimem o sistema nervoso central, tem drogas que estimulam o sistema nervoso central e tem drogas que perturbam o sistema nervoso central. As drogas depressoras, né, a mais comum, o álcool. Né, a que estimula, mais comum, cocaína. E a que perturba, a mais comum, a maconha. Né, então, ela perturba o sistema nervoso central, a outra estimula o sistema nervoso central e a outra deprime o sistema nervoso central. Por isso que acontecem as reações quando o cara está em uso. Principais drogas perturbadoras, então, né, o LSD, a maconha, o haxixe, skunk, né, são algumas drogas aí que são perturbadoras. A maconha ela provém do cannabis, né, tem um arbusto aí, cerca de 2 metros, que cresce nas zonas tropicais. Né. As drogas estimulantes, anfetamina, cocaína, crack, né, o crack é uma droga estimulante também. Sabe o que é o crack, não? Da onde que vem o crack? Isso, né? É preparado a partir da extração de uma substância, né, alcaloide ali, da planta da coca. Né? Então, o resto da cocaína. Né? Então, bem forte. Né? E o cigarro também, ó. O cigarro também, né, é estimulante. Por isso dá aquela sensação também, né? Quem fuma, toma um cafezinho e... né, a sensação de... porque além de ser hábito, né, então dá a sensação. O êxtase, né, o ice, a merla, a cafeína também, né, é uma droga. Vou aqui só um videozinho para vocês compreenderem assim, como que... Você sabia que mais de 50 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul estão viciadas em crack? E que daqui a 3 anos esse número pode aumentar para mais de 300 mil dependentes da droga? A pasta de cocaína misturada com bicarbonato de sódio forma uma pedra chamada crack. O nome surgiu por causa do som que é produzido quando essa pedra é queimada. Quando a pessoa fuma o crack, a substância é rapidamente absorvida nos pulmões e enviada para o coração através do sistema circulatório. Do coração segue para o cérebro. Tudo isso leva menos de 10 segundos, atinge muito rápido o sistema nervoso central. Isso aumenta a concentração de dopamina, neurotransmissor que dá ao corpo a sensação de prazer.
ativando o sistema de recompensa cerebral. Essa grande quantidade de dopamina se concentra numa parte do cérebro responsável pelo prazer e pela busca de mais drogas, para repetir a sensação de euforia e autoconfiança. O efeito da droga dura cerca de 5 minutos. E isso faz a pessoa voltar a fumar várias vezes, para ter mais alguns minutos de intenso prazer. O crack causa paranoia, dor no peito, convulsões, lesões no cérebro, insuficiência renal, infarto e até a morte súbita. Então é bem forte, né? O crack. Curiosidade, bastante jovens na comunidade terapêutica usuários de crack. Por quê? Porque é uma droga mais barata, muito mais barata. E os traficantes, eles são danados, traficantes, né? E daí o cara chega lá, vai comprar maconha e ele diz, hoje eu não tenho maconha, mas eu tenho crack. Então, é bem mais barato, uma droga bem mais barata. Bom, e aí tá os efeitos, né, do crack na vida do indivíduo, infelizmente. E o Loló sumiu, né? Sim, Foi entrando a crack, o Loló sumiu. Sim, né? sumiu. Eu só via eles e outra droga que também foi muito comum nos anos 80, ali, início de 90, que eram as drogas injetáveis também sumiu. Né? Só que a gente pega ainda pessoas, usuários daquele período, muita gente com HIV. Muita gente, porque trocavam a... As principais drogas depressoras, então, álcool, sedativos, né, barbitúricos, inalantes, solventes, né, os óxidos. E aqui a K9, que eu falei para vocês que é a droga do... a droga nova, a droga... Olha só. Aí, ó, pra quem gosta de fumar Space aí, ó. Eu já conheço como se fuma K9, minha gente. Isso é o que você vai ver se procurar por K2, K9 ou Spice nas redes sociais. São jovens filmados sem consentimento depois de fumar maconha sintética. Uma droga feita em laboratório que, apesar do nome, não tem nada da maconha. Você conhece a nova droga sintética? Ela é conhecida como efeito zumbi ou piripaque do Chaves. A K9 foi criada para imitar os efeitos da maconha, mas ela bate muito mais forte. A droga em líquido é borrifada em cigarros, chás ou pedaços de papel e vendida por um preço bem baixo. Ela pode estar misturada com elementos altamente viciantes e prejudiciais à saúde, como os derivados de óleo. É mais forte que a maconha. A primeira vez eu tive uma sensação de morte, que eu ia morrer. A K9, ela te trava, ela te deita. Tipo, se você fumar ela em pé, você desmaia. O efeito mais característico causado pela K9 é conhecido como piripaque do Chaves. Logo depois de fumar, o jovem começa a dormir em pé e entra em uma espécie de estado vegetativo. A lista também inclui alucinações, taquicardia, crises de ansiedade e depressão, vômitos, convulsões e até infartos e AVC. Eles falavam que era uma nova maconha. Ele fumava, acabava de querer mais. Ele dorme, come e fuma, só isso. A pessoa não tem noção do que está fazendo, do que está falando. De repente a pessoa está bem, de repente a pessoa está mole dormindo. A maconha não deixa de colocar no lixo. Situação de um filme em Cidade Zumbi. É uma droga que eu acho que é pior que o crack. Então tá aí. A overdose também, né, é bastante comum, assim, principalmente usuário de cocaína. Aqui vocês sabem quem é esse cara aqui, não? O laudo dele comprovou que ele teve overdose, né, de cocaína. Então a overdose é um excesso, né, no organismo, uma maturação no nosso organismo da substância e acaba levando a óbito. Aqui só a nível de curiosidade, assim, né, em relação à maconha, aqui é uma imagem de espermatozoides de homens que não são usuários de maconha, né, espermatozoides normais ali, com o corpo, com a cabeça, é espermatozoide normal. E aqui é a foto de espermatozoides de um usuário de maconha. Olha a diferença, né? Olha os espermatozoides todos alterados, né? Ou seja, né, também vai refletir se o indivíduo tiver filhos, né? Então dá para notar bem a diferença. Uhum. Aqui os aspectos comuns ao usuário, né? Baixo rendimento escolar, né? O trabalho, maior agressividade, trabalho do dia para a noite, síndrome amotivacional, ele perde a motivação,
mudança de grupos de amigos, relaxamento com a aparência pessoal, desaparecimento de objetos em casa e pequenos furtos. Alguns efeitos corporais aí, olhos ficam vermelhos, a boca fica seca, a pele, a sensação de calor e frio junto, o coração começa a palpitar mais e os músculos ficam mais relaxados. Alguns problemas aqui, né, de drogas bem que foram para as mídias, né? Aqui é a Amy Winehouse. Olha só, né? Antes e depois da droga. Também algumas doenças que as drogas, né, podem trazer, AIDS, né, é bem comum em drogas injetáveis, mas também o indivíduo, quando está em uso da substância, ele perde a noção, né? E aí também pode se colocar em risco doenças venéreas, endocardite infecciosa, enfisema pulmonar, desnutrição, porque a droga acaba, né, tirando os nutrientes do organismo, comprometimento cerebral, cirrose, né, bem comum, câncer no fígado, insuficiência renal, distúrbios comportamentais, né, depressão, euforia, perda de sentimento da realidade. Então, causa bastante dores. Problema social, né? O Walking Dead aí de São Paulo, né? A Cracolândia. Agora foi mudar de lugar, mas só foi mudar de lugar, porque continua, a Cracolândia continua igual, né? É que eles tiraram o pessoal de lá, mas não teve tratamento, não teve nada, o pessoal foi para outro lugar, né? Não, só mudou de lugar. A Cracolândia só mudou de lugar. Né? Então ainda está pior. O narcotráfico, né? O aumento do narcotráfico, e é muito dinheiro que rola, né? Em decorrência da droga. A droga é sempre ligada à criminalidade, isso é fato, né? Muito ligada à criminalidade. A criminalidade, a maioria das vezes acontece em decorrência da droga. A facilidade de acesso, qualquer lugar, né? Às vezes as famílias chegam pra gente e falam assim, e se eu mudar o fulaninho de lugar, será que vai adiantar? Porque ele faz os amigos dele na esquina que usam. Droga tem em todo lugar, né? Droga tem em todo lugar. Então quem tem que mudar é ele, né? Então não adianta, o acesso é muito facilitado. Nas escolas, né, falta de conscientização, a gente fez o ano passado, a gente conseguimos fazer visitas em várias escolas, assim, falando que a gente está conversando aqui igual, assim, né, para os adolescentes, e a gente percebe assim como tem falta de informação, né, infelizmente, nas escolas. Eu acho que a curiosidade deles também, que acabam dizem que dá a sensação boa, você diz, vamos se inventar. Claro. Sabe que assim, ó... tem maturidade, né? Então, exato. Sabe que assim, ó, eu escutei uma coisa interessante da vacina da droga, né? Que já faz 2 anos, já está na fase quase que, assim, né? Aí eu escutei um cara dizer assim, então quer dizer que agora a gente vai poder usar. Olha só que interessante. Olha a mente da pessoa. Sim, porque vai ter vacina, daí eu não vou ficar dependente químico. Né? Entendeu? Assim como é complicado, sim. Aqui né, o pessoal agora usando também, usa bastante jovem narguile. O pessoal usa bastante, né? Também é uma droga, né? Eles colocam ali produtos dentro daquele coisinha ali, eles também fumam aquilo ali. Também é cigarro esse, né? Usam bastante tudo quanto é coisa que vocês imaginarem, mas do tabaco. Olha só, a sensação de 1 hora fumando narguile equivale ao consumo de 100 cigarros. Bem forte também. Na droga destruindo famílias aí, né? E outra coisa interessante, o alcoolista, o alcoólatra, ele demora para buscar ajuda. Demora. A gente tem assim lá na comunidade, os alcoolistas são senhores já que vão buscar ajuda. Porque daí realmente perderam tudo, mas a família vai empurrando, porque não é uma cocaína, não é. Ele bebe. E a família vai empurrando, não aceita a dependência química. E aí demora-se para buscar uma ajuda. E a pessoa também não aceita, né? Não, Pessoas têm que ser uma... exato. É só quando eu faço churrasco. Acho que todos os dias. Porque a droga destruindo um futuro promissor, ele está fazendo um modelo, né? Ele foi visto como um morador de rua em decorrência do crack. Vulnerabilidade social, né? As crianças pobres nas drogas, sim, né? Isso é uma realidade muito forte, né?
As drogas em todas as classes sociais, né? E é verdade isso, né? Ele descobriu a drogadição da filha e falou que não sabia o Bon Jovi, né? Que a filha era usuária. E ele se impressionou, enfim. Nós lá na comunidade nós já tivemos filho de desembargador, já tivemos jogador do Inter, já tivemos políticos, já tivemos filhos de político e já tivemos morador de rua, né? Então, assim, a droga não tem classe, né? Porque o jogador do Inter, do Grêmio também. Mas o do Grêmio, vou contar para vocês isso, vou contar para vocês, o Jardel teve lá, mas ele não ficou, ele não se internou, mas o do Inter ficou. E era um cara, era muito legal. Lá onde tem o colo lá nos carros, lá, ficou lá. Era um cara muito legal, assim, eu gostava de entender ele, assim. Não, tem toda a classe. Bacana, mas só que infelizmente ele jogou tudo, ele perdeu muita coisa, né? E para a classe social mais alta é muito mais fácil o acesso, porque tu escolhe o que tu quer. Claro, tu tem dinheiro para comprar o que tu quer. É verdade. É verdade. Às vezes nem dinheiro eles ganham. Ganham, para depois correrem atrás para pagar. A droga é a fama, né? Que a gente falou, né? O acesso ali, né? A oferta. E aí, né, a pergunta legalizar ou não, a grande polêmica aí, né? Já tem um modelo de cigarro só esperando para ser liberado, né? Não existe ainda um modelo cannabis. E aí os médicos do Ceará fizeram uma campanha contra, né, a liberação. Você teria coragem de ser operado por um médico que acabou de fumar um baseado? Então uma campanha dos médicos do Ceará também para não liberação, né? Eles debusantes nem sabem. Se a maconha for... Eles usam outras substâncias que a gente não sabe. Se a maconha for liberada, será normal. Chega lá para cortar um braço, eles tiram o outro. Ou pior, deixam coisa dentro do... Isso. Né? Isso já aconteceu sem ter, sem ser legalizado. Bom, algumas ações que algumas empresas estão fazendo, né? Então, algumas empresas estão adotando o bafômetro. Eu trabalhei numa empresa onde tinha 220 motoristas carreteiros, eles a 290 vivem andando. Os motoristas eles puxam madeira para CMPC. E lá o bafômetro era feito diariamente. O cara batia o ponto, já ia lá e fazia o bafômetro. Então eles tinham a política de drogas da empresa, né? Se o cara lá era assim, se o cara se desse positivo, tinha uma margem ali, né? Daí ele assinava uma advertência, 2 advertências, ia para casa, gancho, enfim, né? Toda a consequência. Mas eles não deixavam, porque imagina, é uma responsabilidade, o cara dirigindo uma carreta, aqueles bitrem, sabe? Cheio de madeira, imagina, né? O valor financeiro daquilo tudo que ele está, mais a vida dele, mais a vida dos outros, né? Agora tu imagina isso transformado em um navio químico, por exemplo, um navio cheio de container. Sim, pois é. O exame toxicológico também é obrigatório, né, para os motoristas, o pessoal que trabalha com motorista profissional, né, é obrigatório fazer o toxicológico. Esse toxicológico ele detecta através da queratina, né, que é o cabelo ou o pelo, ele detecta até 180 dias. O que o cara usou até 180 dias atrás. 180 dias são 6 meses. A gente vai fazer também o toxicológico, tá? Acho que vocês já devem estar sabendo, né? Porque a gente já informou, já disponibilizou o procedimento, como é que vai ser feito. Enfim, agora em junho eu vou nas embarcações para explicar e tirar dúvidas do pessoal que ficou com alguma dúvida, né? A gente vai fazer o toxicológico, a gente tem apoio jurídico para isso, não somos motoristas, né? Que nem seria de caminhões, enfim, mas a gente tem apoio jurídico para isso, então a gente pode fazer sim, tá? Até porque vocês estão em espaços confinados, né? Em confinamento, vamos dizer assim, vocês ficam 14 dias, né, a bordo, então vocês podem colocar em risco a vida e a saúde de vocês e dos colegas, né? Então é uma situação bem complicada que a gente vai começar a trabalhar agora a partir de julho. Então todo mundo que tiver periódico a partir de julho já vai começar a fazer, tá? Ninguém fez, eu sei que saiu um bafafá aí de que alguém já tinha feito, não foi feito, ninguém fez toxicológico ainda, ninguém, tá? Até porque a gente tem que informar para vocês que a gente vai fazer, tá? Então a partir de julho será feito os toxicológicos. E o bafômetro, como ele mostrou ali também, vai ser feito, tá? Na embarcação, mas eu tô descendo de folga, eu tô subindo.
Vai ser feito em momentos aleatórios. Pode ser no embarque, pode ser no desembarque, pode ser no meio da operação. É momentos aleatórios, tá? Ah, mas eu voltei de folga. Sim, mas tu tem que te apresentar apto para o trabalho. Te apresentar apto é estar sem efeito de nenhuma substância, principalmente o álcool, né? Que é o que a gente vai fazer nos bafômetros, tá? Bom, existem alguns tipos de tratamento, então, para a dependência química, né, no nosso país. Existem as clínicas, né, que geralmente são aí 28 dias que tu fica internado para desintoxicar, né, geralmente é involuntário, né, então o pessoal fica lá, tudo amarrado, com os medicamentos. Mas para alguns ajuda, sim, bastante. Os hospitais psiquiátricos, os CAPs, né, o Centro de Apoio Psicossocial, né, que também trabalha diretamente com a política pública de antidrogas, né? Então os CAPs também, esse apoio, CAPs AD o nome, né? Álcool e drogas. Né? Então os CAPs ADs também auxiliam e ajudam as pessoas nesse processo. E as comunidades terapêuticas, que é onde eu trabalho, eu atuo, né, numa comunidade terapêutica, que a nossa casa de triagem é aqui em Niterói, no bairro Niterói, e a fazenda terapêutica é lá em Gravataí. Então é um tratamento diferente dos outros aqui, né? Dá certo, cada pessoa tem seu perfil, né? Uns que dão certo em clínicas, outros em CAPs e outros em comunidades terapêuticas. Eu particularmente acredito muito no tratamento de comunidade terapêutica, porque a gente tem esse tempo, assim. O nosso objetivo principal dentro da comunidade não é deixar de usar droga. O nosso objetivo principal dentro da comunidade é mudar o comportamento para deixar de usar droga. A gente entende dessa forma, né? Então, tem um programa terapêutico muito bem embasado cientificamente, né? Então, eu acredito muito nesse processo, assim. Uma dúvida que eu recebi nas embarcações foi: tá, se der positivo, você é mandado embora? Não, gente, vai ser mandado para tratamento. Isso. Se acusar alguma coisa no toxicológico, o doutor Ecil vai conversar com vocês, ele vai encaminhar vocês para um psicólogo, um psiquiatra, enfim, e eles vão decidir que tipo de tratamento vocês vão fazer, né? Não é assim, tu usa droga, eu vou te demitir. Não, a gente não pode fazer isso, né? A gente precisa tratar, é uma doença, a gente precisa tratar. Então, se vocês precisarem ficar internados, vão ficar, se vocês precisarem, tá, de apoio, se vocês puderem divulgar, e quem tiver a necessidade, sentir que precisa de ajuda e quiser fazer isso por livre, espontânea vontade, pode conversar lá direto com o Dr. Ecil, não precisa nem passar por nós aqui, tá? Pode conversar direto com o nosso médico do trabalho lá, fala pra ele, conversa com ele, né? A gente não precisa, se vocês não quiserem, né? A gente não precisa saber, não precisa expor isso, então fala com o médico do trabalho, tem sigilo médico, então o que vocês falarem para ele é para ele vai encaminhar vocês, isso é muito importante, tá? Se vocês precisarem, se vocês quiserem, sentir a vontade de pedir ajuda, né? Se não, vai acusar daí no toxicológico, né? Vai acusar de qualquer jeito, gente, é 6 meses, né, o toxicológico. Então, vocês vão ser enviados, quem tiver alguma substância positiva no toxicológico, vai ser enviado para tratamento, para o Dr. Ecil lá, para ele ver que tipo de tratamento vocês precisem. Vocês pedindo ajuda ou não, né? Porque se vocês pedirem, ele vai encaminhar para o tratamento. Se acusar no toxicológico, vai encaminhar, tá? A mesma coisa o álcool, tá? Se acusar no bafômetro, a gente vai encaminhar para o Dr. Ecil. Não é para mim, não é para o Rafael que vocês precisam explicar o porquê que está bebendo, quando bebeu, aonde bebeu. É o doutor. Ele que vai saber o que vocês vão fazer, vai encaminhar vocês. É o Dr. Ecil, que é o nosso médico coordenador, tá? Não é eu, não é o Rafael, não é o RH, é o médico, tá? Legal. Aqui só algumas fotinhas para vocês entenderem, lá é um processo diferente, né? Não é uma clínica, é um hospital, é uma zona rural, um programa terapêutico, assim. Então eles ficam internos lá dentro, né? E tem toda uma abordagem, assim, tem que trabalhar, eles têm que, né, arrumar a cama deles. Por quê? Porque o indivíduo, quando está em droga, ele perde a disciplina, né? Ele perde esse contato. Então aqui tem a natureza, a gente trabalha muito com autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou compreender as coisas e achar as respostas. Esse centro de recuperação, qualquer pessoa pode ter acesso? Qualquer pessoa... Claro, com certeza. Ou tem que passar por alguém antes, tem que ser encaminhado? Ah, não, sim, se tu diz para entrar, sim, passa por uma casa a gente chama de casa de acolhida ou de triagem, que é aqui em Niterói.
Porque quando o indivíduo está em uso, por exemplo, imagina, ele está ali, ele não está consciente, ele está, né, até às vezes vendo, enxergando coisas, então ele precisa de um tempinho assim, para ele iniciar um programa lá na fazenda. Né? Então ele fica mais ou menos 2 semanas aqui na casa de triagem, desintoxicando um pouquinho, tendo acompanhamento, e aí ali a gente vai identificar se realmente ele tem possibilidade para participar do programa terapêutico. Porque tem casos que nós não conseguimos ajudar. Casos muito psicóticos, a gente não pode ajudar, tem que ser para um hospital psiquiátrico ou para que vai ser à base de medicamento, clínicos, né? Então, mas a gente faz essa avaliação e aí a gente encaminha lá para a fazenda para realmente iniciar um programa que é tudo feito por eles, eles cuidam, né? Então é uma mudança de vida, assim, né? Uma mudança de pensamento, bem bacana, assim, um programa que eu acredito muito, assim, que eu gosto muito de trabalhar, certo? E para prevenção, né? Então é importante, já que a gente, né, que a substância química ela traz essa adrenalina, enfim, né, a gente também tem que, né, substituir isso. Então a prevenção seria praticar exercícios físicos, atividades físicas, né? O exercício ele auxilia a liberar estresse, enfim, né? Então é importante a gente, ele produz endorfina, que é uma substância que também dá a sensação de prazer. Mudar o nosso estilo de vida, porque às vezes a gente acaba, né, com um estilo de vida que acaba nos levando, né, para uma experimentação, para um uso de alguma substância, porque parece que falta alguma coisa, assim. O nosso mundo acaba nos forçando para isso, né? E a gente às vezes perde o sentido da vida, né? E a gente fala, de repente se eu usar ali, pode ser que, né, preenche esse vazio. Então, né, a gente tem que ver qual o estilo que a gente está, no estilo de vida que a gente está tendo. Sorriso, né? Importante a gente, né, não leve as coisas tão a sério, a ponto de perder o senso de humor. O sorriso ele traz muitos benefícios para a nossa vida, né? Então, produz mais endorfina. Olha só, a substância de novo, a gente falando, tu viu só? Né? Então, produz endorfina, dá mais energia e disposição, ajuda a combater o estresse, se comunica, né, com simpatia, libera tensões, ajuda a superar problemas. Então o sorriso ele é importante. O relaxamento, né, que é muito, muito importante, sim, né, a gente relaxar, a gente experimentar esse relaxamento, né, fazer esse relaxamento no nosso corpo, para a gente até reorganizar nossa mente no relaxamento. Eu queria convidar vocês agora para a gente fazer então um relaxamento. Quem é que topa fazer um relaxamento? Não vou apresentar ninguém. Quem é que topa fazer um relaxamento para a gente sair daqui mais tranquilo, mais relaxado? Topa ou não? Todos? Então fiquem aí, fiquem mais à vontade, gente, que vocês acharem melhor, né? Posso cortar aqui? Não vai pegando sono. Mais relaxado na cadeira de vocês. Vou pedir que vocês fechem os olhos e tal.